Meu nome é Lysander Quinn, e se há algo que aprendi ao longo dos anos, é que a vida não é feita apenas dos momentos felizes e aparentemente seguros. Eu cresci em meio a uma rotina repleta de excessos, de festas intermináveis e de uma carreira promissora que me fazia sentir invulnerável. Lembro-me de uma tarde de verão, quando em uma conversa informal com meu amigo Marcus Steele, confessei com um sorriso desafiador: "Você já parou para pensar que estamos sempre à beira do precipício?" Ele brincou, enquanto brindávamos com um copo de bourbon. Essas palavras, na época, não tiveram um peso real, mas hoje ressoam como um eco distante do que estava por vir. Nasci em uma família onde a fé se fazia presente, ainda que eu nunca tivesse sido tocado por ela de forma profunda. Minha mãe, Evelyn, era uma mulher de convicções inabaláveis, e a cada manhã, antes mesmo do sol despontar, ela se ajoelhava e orava fervorosamente. Eu costumava observar com um misto de curiosidade e ceticismo, questionando em silêncio o que aquela devoção poderia trazer. Por que você se entrega tanto a essa crença? Uma vez, enquanto caminhávamos juntos no parque, eu indaguei. Ela me olhou com ternura e respondeu: "Porque, meu filho, a fé é o que nos sustenta quando tudo parece desabar. Mas eu sei que você tem seu próprio caminho a trilhar." Enquanto minha mãe depositava suas esperanças e orações em um Deus que eu mal compreendia, meu pai, Richard, sempre foi o oposto. Um homem prático, que via a religião como algo que não se encaixava na realidade crua e objetiva do mundo. "Fé é para os fracos, Lysander", dizia ele, em um tom carregado de ironia, enquanto revisava os números de sua planilha no escritório. Essas palavras, embora marcadas pelo ceticismo, eram apenas um dos muitos contrapontos que definiram minha existência. Cresci, então, dividido entre o conforto do imediato e a dúvida permanente sobre o que poderia estar além. Minha vida se desenrolava em meio a festas glamurosas, encontros casuais e o prazer momentâneo de um sucesso profissional que parecia interminável. Sempre que os holofotes me alcançavam, eu sorria e brincava, sem jamais imaginar que em um único instante tudo poderia mudar. Esse pensamento se dissipava rapidamente em meio à efervescência dos meus dias, como se o futuro fosse algo distante e irrelevante. Por muito tempo, fui indiferente à espiritualidade, acreditando que as preocupações com a eternidade eram apenas distrações para aqueles que não conseguiam aproveitar o presente. Entretanto, há momentos na vida em que a linha tênue entre o real e o imaginário se dissolve, e a verdade se impõe de forma inescapável. Hoje, enquanto escrevo este relato, sinto que, de alguma forma, fui escolhido para testemunhar algo que transcende a razão humana. Enquanto revivo essas lembranças e confesso minhas vulnerabilidades, deixo claro: não sou um pregador, nem pretendo transformar essa narrativa em um sermão. Apenas compartilho minha verdade, ainda que ela pareça um enredo saído de um filme surreal. E é justamente essa complexidade, essa contradição entre o ceticismo do meu pai e a fé inabalável da minha mãe que moldou a pessoa que sou hoje. Essa é a introdução de uma jornada que nunca pedi, mas que me foi imposta. Uma jornada que desafiou minhas convicções e me levou a confrontar a própria essência do que significa viver e, por um breve instante, morrer. Minha vida antes do acidente era um turbilhão de sensações, um eterno presente repleto de excessos e despreocupações. Eu caminhava pelas ruas de Chicago com uma confiança inabalável, sabendo que o dia seguinte prometia novas festas e conquistas. Meu emprego em uma empresa de investimentos me proporcionava uma renda que me permitia desfrutar dos melhores restaurantes, eventos exclusivos e viagens espontâneas. Cada amanhecer era uma nova oportunidade de se entregar à diversão, sem pensar nas consequências futuras. Lembro-me de uma noite particularmente memorável. Marcus Steele e eu estávamos em um rooftop sofisticado no centro de Chicago, rodeados por amigos, risadas e um som pulsante de música eletrônica. O ambiente estava carregado de energia e todos se entregavam sem reservas. Cara,
A vida é uma só. Eu bradava, erguendo meu copo para um brinde improvisado, enquanto Marcos replicava com um sorriso largo. Exatamente, sem amarras, sem pressa de envelhecer. Aquelas palavras ecoavam como um hino da juventude, um mantra que justificava cada decisão impulsiva. Nos encontros e conversas que circulavam por entre nós, raramente se discutia o futuro. O foco estava sempre no agora, nas experiências imediatas que nos faziam sentir vivos. Em meio a esse cenário de indulgência, as preces da minha mãe e os questionamentos do meu pai eram apenas ruídos distantes. Evelyn, com sua fé inabalável, sempre se mostrava preocupada com o meu bem-estar espiritual, mas eu as via como meras demonstrações de um amor que eu não compreendia ou valorizava. Lisander, um dia você vai entender que há algo além desse efêmero brilho dos prazeres, ela costumava dizer, com a voz embargada pela emoção. Mãe, eu estou. Bem assim, sem complicações, eu respondia, tentando esconder uma pontada de incômodo pela insistência dela. Enquanto isso, Richard, meu pai, insistia em enfatizar a importância do trabalho e da responsabilidade, mas também não deixava de ridicularizar as superstições que o cercavam. Você vai acabar se perdendo nessa vida de excessos, filho, ele advertia, enquanto organizava suas planilhas com uma precisão quase militar. Mesmo que essas palavras tivessem um fundo de verdade, eu sempre as encarava com uma risada despreocupada, acreditando que a segurança financeira e o sucesso imediato eram mais que suficientes para garantir minha felicidade. O cotidiano transbordava de momentos intensos, onde a adrenalina das corridas noturnas e o calor dos encontros casuais se misturavam a uma sensação de invencibilidade. Em cada festa, em cada viagem relâmpago para destinos inesperados, eu reafirmava minha crença de que o futuro era uma abstração desnecessária. Em um desses momentos, enquanto pilotava um carro esportivo pelas amplas avenidas de Chicago, senti o vento batendo no rosto e o som do motor rugindo como um hino à liberdade. Isso é viver sem arrependimentos. Pensei, com os olhos fixos na estrada iluminada pelas luzes urbanas. Minha existência, até então, era regida pelo impulso do presente, um mosaico de momentos de pura hedonismo. Não havia espaço para dúvidas ou para reflexões profundas sobre a eternidade. A vida se resumia a buscar o prazer sem limites e sem a sombra de um amanhã incerto. Era nesse ritmo frenético e despreocupado que eu me movia. Alheio ao fato de que cada escolha, cada sorriso forçado em meio à superficialidade das festas, estava escrevendo um roteiro que eu jamais imaginaria enfrentar. Cada dia era um capítulo de uma história que eu julgava imune a qualquer tragédia, até que um dia, o inesperado se aproximava silenciosamente, aguardando o momento de mudar tudo. Naquela tarde, o céu estava carregado, mas eu estava absorto em pensamentos sobre os planos da noite, alheio à iminência do desastre. Eu dirigia pelas movimentadas avenidas de Chicago, com o som do rádio embalando minha jornada. As ruas estavam úmidas e a chuva começava a cair de forma intermitente, mas eu, confiante na minha habilidade, seguia a mesma rota de sempre. Enquanto manobrava por uma interseção, um carro vindo na direção contrária, aparentemente sem frear, invadiu minha pista. Num instante surreal, o tempo pareceu se distorcer. Senti o impacto violento como uma explosão que sacudiu cada fibra do meu ser. Meu mundo se fragmentou num turbilhão de barulhos e luzes cintilantes. Meu Deus, o que está acontecendo? Gaguejei, enquanto o som do metal retorcido e o grito dos pneus preenchiam o ar. Lembro-me de ter perdido o controle do veículo, deslizando pela pista molhada, e então a escuridão tomou conta de tudo. Num piscar de olhos, a dor foi substituída por um silêncio ensurdecedor. Eu estava suspenso entre a vida e a morte, como se cada segundo se alongasse eternamente. Em meio a esse vácuo, ouvi um som distante, quase como um sussurro, mas não consegui distinguir sua origem. O que antes era o mundo familiar, agora parecia distante,
como se eu estivesse preso num limbo frio e sem forma. Enquanto o caos exterior se desenrolava, sirenes, gritos e o som dos destroços, eu me encontrava em um estado onde a consciência parecia flutuar livremente. Não havia mais sensação de dor, apenas uma calma inquietante que contrastava com a agitação que eu imaginava ter ocorrido lá fora. Será que estou morto? Pensei, enquanto a incredulidade se misturava à aceitação. Em algum momento, perdi a noção do tempo e as memórias começaram a se dissipar, dando lugar a uma sensação de vazio absoluto. Foi então que percebi algo ainda mais aterrorizante: a ausência do corpo, a falta de limites físicos. Não havia mais o peso dos pensamentos, nem a rigidez dos sentidos humanos. Tudo se resumira a uma imensidão sem fim, onde nem mesmo a escuridão conseguia se impor completamente. Dentro desse espaço indefinido, ouvi novamente os sussurros, agora com uma clareza perturbadora. Eles pareciam vir de todos os lados, como se 1000 vozes ecoassem ao mesmo tempo. O som tornou-se o único elemento, constante, um murmúrio que se repetia sem cessar. Quem está aí? Minha mente implorava por respostas, mas não havia resposta que viesse de dentro daquele abismo silencioso. Enquanto eu tentava compreender a natureza daquele estado, minha percepção começou a focar em pequenos detalhes. Flashes de imagens do acidente, o som do vidro estilhaçado e o rosto preocupado dos que assistiam à tragédia. Cada memória se mesclava com a sensação de flutuar em um espaço sem tempo, e a confusão se transformava em um misto de incredulidade e terror calmo. Nesse exato momento, tudo se tornou ainda mais intenso. O impacto do acidente não era mais o centro da minha realidade. Agora eu estava imerso num turbilhão de emoções conflitantes. Meu corpo, que antes se agarrava à vida, havia se afastado e agora eu contemplava a cena de uma perspectiva completamente diferente, como se estivesse assistindo a um filme que não podia controlar. Será que essa é a morte? Pensei, enquanto a verdade se insinuava de maneira cruel e inevitável. O tempo parecia se estender e a sensação de morte clínica tomava conta de cada célula do meu ser. Foi um momento em que a linha entre a realidade e o imaginário se esbaniu, deixando-me à mercê de uma experiência que desafiava toda a explicação racional. Quando a escuridão tomou conta de mim, a realidade desfez-se em camadas de silêncio e vazio. Senti-me desprendido do meu corpo, como se tivesse deixado para trás todas as amarras que definiam minha existência. Nesse estado, onde o tempo parecia ter perdido todo o significado, tudo se reduzia a uma imensidão sem fronteiras e a um silêncio que, ao mesmo tempo, era ensurdecedor. No início não houve pânico, apenas uma confusão serena. Eu flutuava num espaço indefinido, onde não havia cor, forma ou direção. Foi como se eu tivesse sido lançado num oceano de nada, onde as ondas de memória e sentimento se misturavam sem rumo. De repente, surgiram sussurros. No começo, eram suaves, quase imperceptíveis, como se vindos de uma distância muito remota. Eu tentei focar, perguntando-me se eram ecos de algum passado distante, mas eles não traziam respostas claras. Quem está aí? Minha mente indagava, mesmo sabendo que não haveria resposta de um interlocutor físico. Os sussurros, contudo, intensificaram-se gradualmente. Tornaram-se um coro de vozes, indistintas e simultâneas, que pareciam surgir de todas as direções. Cada palavra que se desenrolava no ar era envolta em um mistério que ultrapassava a compreensão humana. À medida que essas vozes se multiplicavam, comecei a sentir uma inquietação que misturava a calmaria da aceitação à angústia de um alerta silencioso. Lembro-me de ter tentado se agarrar a alguma lembrança da minha vida terrena. O som, distante do rádio, o cheiro do asfalto molhado e até mesmo a sensação de vento batendo no rosto durante minhas escapadas noturnas pelas ruas de Chicago. Mas ali, nada disso tinha mais substância. Eu estava em um lugar onde todas as experiências que julgava essenciais haviam perdido seu sentido,
substituídas por uma percepção crua e nua da existência, ou da ausência dela. Os sussurros começaram a formar fragmentos de frases, como se fossem recortes de uma mensagem que insistia em ser decifrada. Preste atenção, murmurava uma voz, enquanto outra acrescentava: o tempo é curto, não desperdice. Essas palavras se repetiam, mesclando-se com outros murmúrios que pareciam carregar advertências e conselhos. Mas tudo era tão vago e disperso que eu mal conseguia distinguir o que realmente importava. Enquanto absorvia esse turbilhão de sons e sensações, senti uma presença diferente emergir. Não era a mesma sensação de vazio, mas algo que sugeria a proximidade de uma entidade maior, uma energia concentrada. Por um breve instante, o ambiente ao meu redor parecia pulsar, como se uma força invisível estivesse organizando todo aquele caos em uma mensagem de importância vital. A ausência do meu corpo físico fazia com que cada palavra ressoasse com uma intensidade maior, e ainda que eu não pudesse ver, sentia que estava sendo observado por algo imensamente poderoso. Cada sussurro era uma tentativa de transmitir algo que ultrapassava a simples comunicação. Era um convite para revisitar cada escolha, cada emoção e, sobretudo, para entender que a vida não pode ser medida apenas pelos prazeres efêmeros. No silêncio que se seguiu a esse turbilhão de vozes, percebi que algo profundamente transformador estava prestes a acontecer, preparando o palco para o que eu ainda não podia compreender. No exato instante em que eu estava imerso no turbilhão de sussurros, algo extraordinário aconteceu. Uma ordem silenciosa, como se o próprio universo parasse para escutar, fez com que todos os murmúrios cessassem abruptamente. Naquela pausa surreal, uma luz ofuscante irrompeu do nada, penetrando o vazio que me envolvia e de uma forma inexplicável, dissolvendo as sombras ao meu redor. Enquanto a claridade preenchia cada canto daquele espaço intangível, uma figura começou a se materializar. Inicialmente, era apenas um contorno, uma silhueta que emergia da luz, mas aos poucos os detalhes se tornavam mais nítidos. Lá estava ele, uma presença tão poderosa que instantaneamente reconheci. Jesus. Não havia palavras, mas o olhar dele falava por si só. Seu semblante expressava uma mistura incomum de amor profundo, tristeza, justiça e uma misericórdia que tocava até os recantos mais obscuros da minha alma. Lisander, venha. Uma voz suave, porém com uma autoridade inegável, ecoou. No ambiente silencioso, como se cada átomo da luz vibrasse com a mensagem. Mesmo sem entender completamente o que se passava, senti um impulso irresistível para me aproximar. Como se a própria existência tivesse sido redirecionada por uma força divina, comecei a mover-me lentamente em direção à figura luminosa. A sensação era de flutuar, de estar livre das limitações físicas, enquanto cada passo me levava mais fundo naquela realidade além do comum. Ao chegar a uma distância em que ainda podia distinguir cada detalhe de seu rosto, deparei-me com um olhar que parecia enxergar todos os meus pecados, acertos e arrependimentos. Em um breve instante, fui confrontado com a totalidade da minha vida. Uma avalanche de memórias tomou conta de mim. Cada sorriso, cada lágrima, cada oportunidade desperdiçada de buscar algo maior. As imagens invadiam minha mente como se estivessem sendo projetadas por uma luz intensa, e eu não conseguia desviar o olhar, maravilhado e aterrorizado ao mesmo tempo. Jesus não pronunciou mais palavras, mas sua presença preenchia o vazio, com uma clareza que transcendia qualquer linguagem humana. Ele me conduziu em um silêncio carregado de significado. Em um momento de íntima comunhão, senti uma empatia inexplicável, como se ele estivesse compartilhando comigo não só o peso dos meus erros, mas também a esperança de redenção. Por alguns instantes, o tempo parecia se condensar. Cada segundo era uma eternidade de revelação. Por que eu? Pensei, lutando para compreender a magnitude do que estava acontecendo. A resposta veio sem som.
através de uma comunicação que ultrapassava os limites das palavras. Eu via a minha própria vida passar diante de mim, as escolhas insensatas, os momentos de felicidade passageira e também os instantes em que pude ter optado por um caminho de fé, mas que decidi ignorar. Foi um confronto doloroso e sincero com a realidade de quem eu era e com as consequências das minhas ações. Nesse estado de intensa vulnerabilidade, uma paz inexplicável começou a preencher meu ser. O olhar de Jesus, cheio de compaixão, parecia dizer que, apesar dos erros, havia ainda a chance de reconciliação. Não era um julgamento severo, mas um convite para a mudança, uma oportunidade de ver a vida sob uma nova perspectiva. Aquele encontro, tão breve quanto eterno, reconfigurou a maneira como eu via o mundo. A luz que emanava dele iluminava não só o ambiente ao nosso redor, mas também os recantos mais sombrios da minha alma, preparando-me para a difícil jornada que ainda estava por vir. No instante seguinte ao encontro divino, a intensidade da experiência se transformou, levando-me a uma visão que parecia rasgar o véu entre o presente e um futuro apocalíptico. Como se estivesse suspenso num espaço onde o tempo se dissolvia, meus olhos se abriram para um cenário aterrorizante e profundamente perturbador. De repente, a luz que me envolvia começou a se dispersar, dando lugar a uma escuridão ainda mais densa. Nessa penumbra, eu me vi elevado acima de uma cidade que eu conhecia bem, Chicago. Mas a cidade que se desenrolava diante de mim não era a metrópole vibrante e cheia de vida que eu conhecia. Era um lugar em chamas, consumido, por um caos que parecia ter sido forjado por mãos invisíveis. O céu estava tingido de tons vermelhos e alaranjados, e nuvens de fumaça espessas se erguiam como testemunhas silenciosas da destruição iminente. Lisander, o que está acontecendo? Uma voz distante, carregada de um desespero coletivo, ecoava entre os prédios em ruínas. Eu não podia discernir quem falava, mas sentia a dor e o terror contidos naquele som. Era como se as próprias almas de Chicago clamassem por socorro, presas num ciclo de sofrimento sem fim. Enquanto observava, a visão se expandia, revelando não apenas a destruição de uma única cidade, mas um panorama global. Cidades icônicas dos Estados Unidos surgiam uma a uma, engolidas por labaredas e tumultos. Uma sensação de desamparo se apoderou de mim. O mundo que eu julgava sólido e inabalável estava se desfazendo em um turbilhão de desordem e caos. Mas o que mais me chocou foi a visão de um sistema mundial que, à primeira vista, prometia paz e segurança. Do alto, vi uma estrutura arquitetônica monumental, cuja imponência mascarava um poder sinistro. Essa entidade governava com mão de ferro, manipulando os destinos de milhões sob o pretexto de oferecer estabilidade. Contudo, logo ficou evidente que a paz que ela promovia era uma cortina de fumaça. Líderes, outrora reverenciados, apareciam como autômatos, com olhos vazios e expressões controladas, marchando em uníssono como marionetes em um palco de ilusão. O engano. Pensei, enquanto lágrimas se formavam, não só pela devastação visível, mas pela compreensão de que uma verdade oculta havia se infiltrado no cerne da sociedade. A visão se aprofundava ainda mais quando percebi que cada pessoa, a partir de certo ponto, carregava uma marca inconfundível, um sinal nas mãos e testas, que parecia simbolizar a perda da individualidade e da liberdade. Essa marca era o emblema de um controle sutil, mas implacável, que transformava os cidadãos em peças de um tabuleiro global. As imagens das igrejas não eram menos impactantes. Onde antes os templos eram refúgios de fé vibrante, agora estavam desertas, suas portas entreabertas e corações vazios. Os pregadores que ali haviam conduzido almas com paixão haviam se transformado em instrumentos de manipulação, guiando as pessoas para caminhos de erro e submissão. A cena final era uma cacofonia visual, cidades em chamas, multidões marcadas, líderes manipuladores e uma paz falsa
que encobrira um engano profundo. Eu, flutuando acima de tudo, sentia a urgência de um alerta que ultrapassava a compreensão comum. Isso não pode ser o fim. Murmurei para mim mesmo enquanto a visão se intensificava, deixando-me com a sensação amarga de que o futuro reservado para a humanidade seria marcado pelo desespero e pela opressão, a menos que um sinal de mudança se manifestasse a tempo. Essa imagem aterrorizante ficou gravada em minha mente, servindo como um presságio sombrio e um chamado desesperado para que eu compartilhasse essa verdade com os outros. A partir da visão apocalíptica, o ambiente ao meu redor se transformou num turbilhão de emoções conflitantes. A luz que eu presenciara agora começava a se dissipar, dando lugar a uma escuridão pontilhada por flashes que revelavam fragmentos de um chamado urgente. Eu flutuava em um estado onde o tempo e o espaço pareciam perder o sentido, e foi nesse instante que a voz de Jesus voltou a ecoar com intensidade esmagadora. Lysander, o tempo é curto. A voz soou clara e imponente, reverberando em minha mente como um tambor de alerta. Eu senti um arrepio percorrer meu ser, enquanto tentava absorver cada palavra daquele chamado. A sensação não era de imposição ou condenação, mas de uma urgência necessária, como se cada célula do meu corpo implorasse por uma ação imediata. Foi como se o próprio universo tivesse se transformado em um mensageiro divino, revelando o destino incerto da humanidade e a necessidade de uma intervenção. Neste estado de consciência ampliada, revivi cada detalhe da minha vida com uma nitidez dolorosa. Os momentos em que ignorei oportunidades de mudança, as vezes em que a voz interior se calara diante do barulho do mundo, e principalmente, os instantes em que a chance de escolher um caminho de fé se apresentou, mas eu, imerso em minha própria arrogância, optei por seguir o fluxo do hedonismo. Eu negligenciei tanto. Pensei, enquanto as imagens se sucediam rapidamente, misturando arrependimento e um senso de responsabilidade esmagador. Em meio a essa torrente de sentimentos, a figura de Jesus se aproximou novamente, desta vez com um semblante que misturava compaixão e determinação. Seus olhos, que antes refletiam uma tristeza silenciosa, agora ardiam com a urgência de um recado final. Você foi escolhido, Lysander, não para carregar o fardo sozinho, mas para ser o portador de uma mensagem que pode salvar inúmeras almas. Comunicou-se sem articular palavras, mas com uma força que ultrapassava qualquer linguagem. O chamado divino reverberava no ar, e eu sentia que a missão que me fora confiada transcenderia o simples relato de um quase-morte. Era um convite para que eu despertasse aqueles adormecidos na indiferença, para que, mesmo em meio ao ceticismo e à descrença, eu se tornasse um farol de alerta diante das trevas iminentes. Mas como posso eu, um homem comum, ser a voz que muitos precisarão ouvir? Questionei em um murmúrio que se perdeu no silêncio daquele espaço entre a vida e a morte. Jesus, com um gesto suave, parecia dizer que a grandeza da mensagem não dependia da grandiosidade do mensageiro, mas da veracidade da transformação que ela pudesse provocar. A tensão do momento se intensificava à medida que a figura divina enfatizava a importância de não apenas testemunhar, mas de agir. Cada palavra não dita, cada oportunidade desperdiçada, ganhava agora um peso colossal. Há um preço a pagar pela ignorância, parecia dizer a vibração que emanava de sua presença. E a salvação daqueles que ainda têm a chance de se arrepender depende de sua coragem para falar a verdade, mesmo que essa verdade seja dura e impopular. Enquanto eu assimilava essa revelação, uma sensação de dever começou a se enraizar profundamente em meu coração. Não era uma escolha, feita com a mente, mas uma decisão que brotava da essência mais íntima de quem eu era. Mesmo sabendo que muitos me chamariam de louco ou de fantasioso, compreendi que aquela mensagem tinha o poder de resgatar almas perdidas e alertar um mundo prestes a se entregar ao engano e à opressão. Chamado divino se instalava em mim com a força de uma tempestade,
deixando claro que minha vida jamais seria a mesma. O peso da responsabilidade era imenso, mas, pela primeira vez, senti que havia uma razão maior por trás de tudo o que vivia. Chamado divino se desvanecera tão repentinamente quanto havia chegado, e num instante me vi sendo arremessado de volta à realidade. Senti uma força inexplicável que me puxava, como se algo ou alguém estivesse me arrastando através de um túnel de luz e sombras. De repente, o vazio, os sussurros e a presença luminosa desapareceram, e a escuridão cedeu lugar à frieza e à luz estéril de um quarto de hospital. Ao abrir os olhos, fui recebido por um ambiente que parecia simultaneamente familiar e irreal. A máquina ao lado de mim pulsava com uma cadência ritmada, medindo os batimentos de um coração que, segundo os médicos, tinha milagrosamente resistido a 6 minutos de ausência completa de atividade cerebral. Minha mente, ainda imersa nas experiências quase transcendentais, lutava para compreender a brusca transição daquele estado para o aqui e agora. A sala estava em silêncio, quebrado apenas pelo som sutil dos monitores, e cada som me lembrava que eu havia retornado. Mas a que custo? Confuso, tentei mover-me, e minhas mãos trêmulas buscavam respostas que o toque do leito não conseguia oferecer. Os médicos circulavam pelo corredor, seus rostos uma mistura de surpresa e alívio. Um deles se aproximou com os olhos arregalados e a voz embargada. Incrível. Você esteve clinicamente morto por 6 minutos, mas não há sinais de danos neurológicos. Essas palavras ressoaram em mim como um eco distante, lembrando-me da fragilidade da existência e da chance quase divina que me fora concedida. Ainda atordoado, procurei compreender a realidade. Aquele não era o fim, mas um novo começo, um retorno às circunstâncias humanas, onde o peso das responsabilidades e dos medos cotidianos me aguardava. No corredor, pude avistar minha mãe, Evelyn, com lágrimas nos olhos e um semblante de fé inabalável, mesmo diante do que os médicos chamavam de milagre. Ela segurava minhas mãos com força, como se quisesse selar uma promessa silenciosa de proteção e renovação. Do outro lado, meu pai, Richard, permanecia distante, com um olhar que misturava preocupação e ceticismo. Sua expressão, endurecida pela lógica implacável e pelas expectativas de uma vida sem devaneios, contrastava com a emoção e a esperança que transbordavam dos olhos de Evelyn. Entre a perplexidade dos profissionais de saúde e o turbilhão de emoções que invadiam minha mente, Marcus Steele e Heather Reynolds se reuniram em uma espécie de vigília silenciosa ao meu lado. Enquanto Marcus, com sua postura sempre jovial e despreocupada, tentava fazer piadas para amenizar o clima tenso, Heather mantinha uma atenção quase reverente, como se pressentisse a profundidade da experiência que eu havia vivenciado. "Você está bem, Lysander?" perguntou Heather, com uma voz suave, que parecia carregar tanto alívio quanto uma curiosidade quase palpável sobre o que realmente havia acontecido. Dentro de mim, a experiência no limiar da morte se misturava com a nova realidade. A memória daquele vazio, dos sussurros e do chamado divino, pulsava com intensidade, como um lembrete silencioso de que eu havia cruzado uma linha tênue entre dois mundos. Cada batida do meu coração, agora tão real e palpável, carregava o peso de um destino que não podia ser ignorado. Senti que mesmo com o corpo de volta, algo dentro de mim havia se transformado para sempre. Enquanto os médicos continuavam suas verificações e os familiares se entreolhavam, eu fechava os olhos por um breve instante, tentando reconciliar a realidade hospitalar com as experiências místicas que havia vivenciado. A sensação de ter sido ressuscitado por um propósito maior invadia meus pensamentos, e embora os detalhes do que presenciei permanecessem envoltos em mistério, a mensagem se impunha com uma clareza desconcertante. Eu havia retornado para cumprir um chamado. Após o despertar no hospital, meus pensamentos se transformaram em um turbilhão de emoções conflitantes. Enquanto meu corpo se recuperava lentamente,
Minha mente se encontrava dividida entre a ressonância mística daquela experiência e a dura realidade do ceticismo que sempre permeou minha formação. De um lado, havia a memória vívida dos sussurros, da luz intensa e do olhar compassivo de Jesus. Do outro, os questionamentos que meu pai, Richard, e muitos outros sempre insistiram em impor. Sentado em uma poltrona do quarto do hospital, com o sol da manhã filtrando-se pelas cortinas, eu me via imerso em uma profunda reflexão. Heather, que sempre demonstrara uma sensibilidade singular, aproximou-se com olhos que misturavam preocupação e curiosidade. Lisander, você parece perdido em pensamentos. O que se passa? Perguntou ela, num tom suave, mas carregado de empatia. Eu hesitei por um instante, tentando organizar as ideias que se chocavam em minha mente. Comecei, a voz falhando momentaneamente. Vi algo que não consigo explicar. Foi como se eu tivesse tocado a essência da vida e da morte. E agora, cada pensamento me arrasta para aquele abismo entre a fé e o ceticismo. Enquanto Heather escutava atentamente, minhas lembranças me inundavam com imagens e sentimentos intensos. Cada detalhe da experiência quase transcendental se confrontava com a lógica fria e prática do mundo que sempre conheci. Em uma memória particularmente vívida, revivi o momento em que, no meio do vazio, as palavras do chamado divino ecoaram. O tempo é curto. Essas palavras, que antes pareciam meros murmúrios de um sonho, agora se confrontavam com a razão de meu pai, que tantas vezes afirmara que tudo não passava de devaneios de uma mente sedenta por respostas espirituais. Richard, sempre prático, nunca deixava de expressar sua dúvida mesmo diante de um milagre médico. Você não pode simplesmente transformar um acidente em uma revelação divina, Lisander. Ele dizia, com aquele olhar severo que misturava preocupação e incredulidade. Essas palavras martelavam em minha mente, provocando uma batalha interna. Eu sentia um desejo profundo de acreditar que havia algo maior, uma verdade oculta que transcende os limites da ciência e da lógica. Contudo, cada argumento cético me lembrava de que a experiência poderia ser fruto de uma combinação de fatores neurológicos e psicológicos em um momento de vulnerabilidade extrema. Num desses momentos de reflexão, enquanto observava os movimentos discretos da equipe médica e o brilho tênue do amanhecer, comecei a me questionar. Será que a fé pode ser realmente comprovada? Ou ela é apenas uma resposta emocional à fragilidade humana? Minha mente oscilava entre a certeza mística do chamado divino e a convicção cética de que a razão sempre deve prevalecer. A dualidade dessa experiência se revelava como um espelho onde se refletiam não só as minhas dúvidas, mas também o legado de minha mãe, Evelyn, cuja fé inabalável permanecia intacta. Em contraste, a postura de meu pai parecia cada vez mais uma âncora que tentava me manter ancorado a uma realidade que eu, agora, não conseguia compreender plenamente. Enquanto a dúvida e a fé lutavam dentro de mim, eu percebia que essa batalha interior não se tratava apenas de um confronto de ideias, mas de uma profunda transformação pessoal. Cada pensamento, cada emoção conflitante contribuía para uma nova perspectiva sobre o que significa viver e acreditar. Naquele instante, a jornada que começara com o hedonismo se convertia num caminho tortuoso e repleto de questionamentos existenciais, onde o verdadeiro desafio seria encontrar um equilíbrio entre o vislumbre do divino e a lógica implacável do mundo. Ao final desse turbilhão de experiências e revelações, percebi que não se tratava apenas de uma jornada pessoal, mas de um chamado que ecoava em cada fibra de minha existência. Em meio ao caos das visões e à intensa batalha interior entre fé e ceticismo, restava uma verdade simples e inquietante.